Bom, olá gente, olhem só, eu postei uns vídeos ensinando e agora eu vou fazer 2 exemplos para vocês entenderem melhor um pouquinho de como achar a área total do prisma triangular. Aí vamos só relembrar uma coisa, olha o prisma triangular, ele tem 2 bases triangulares e triângulos podem ser de vários tipos, né? Eu tenho vários tipos de triângulos. Eu tenho o triângulo equilátero, eu tenho o triângulo equilátero, que tem os 3 lados de mesmo tamanho, vamos dizer 5, 5, 5 centímetros. Que é um exemplo desse aqui. Ele tem os 3 lados de mesmo tamanho. E nós temos, são os que a gente vai mais usar, tá? O triângulo retângulo. Então, o triângulo equilátero, que é o mais chatinho, é o mais chato. Esse, a gente tem que usar uma fórmula especial, né? A área do triângulo equilátero, ele é lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2. Se necessário, raiz de 3 vale aproximadamente 1,7, tá? Pode usar com 1,7 ou com raiz de 3. Triângulo retângulo, vocês já sabem, vai ter um ângulo de 90 graus. E se faltar algum dos lados, vamos dizer que eu tenho aqui 4, 3, não tenha esse. Se faltar, a gente vai ter que usar Teorema de Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, Pitágoras. Se precisar. Se tiver os 3 lados bonitinho, basta a área do triângulo. A área do triângulo vai ser base vezes altura dividido para 2, tá? Base 3, altura 4 dividido para 2. E aqui no equilátero, lado ao quadrado é o lado que a gente está se referindo. Se é 5 o lado, então vai ser 5 ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 2, tá? Então, vamos guardar aqui. Só para relembrar, o prisma triangular, ó, como é que ele é quando a gente abre ele? Ele tem, ó, uma face retangular, outra face retangular. Então, são 3 faces retangulares e 2 bases, 3 retangulares e 2 bases triangulares. 3 quadrangulares, 2 triangulares. Então, são 3 faces retangulares, mas a base e a altura é a mesma, tá? Quer dizer, a base vai ser em relação à base dos triângulos. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Esse aqui, ele está dizendo que a base mede 5, então se aqui é 5, aqui é 5 também, aqui é 5 também. A altura 10, então toda a altura, aqui é 10, aqui é 10. Se vocês acharem que fica mais fácil, se eu abrir esse prisma, então ele tem 3 retângulos de 10 de altura por 5 de base. Então, 5, 5, 5. E aqui é 10, 10, 10, tá? Bom, e
Aqui é a lateral dele, em volta. E as bases? Então, aqui, ó, lateral. E a base? A base são 2 triângulos equiláteros, que têm mesmo tamanho. 5, 5, né? Isso aí. Bom, se eu quero achar a área, a gente tem que achar quanto que mede essa capa toda dele em volta. É o papel que eu quero saber, tá? Então, a gente tem que achar. Então, se eu aqui, eu tenho 3, eu tenho a área lateral, eu tenho 3 figuras retangulares de base 5, altura 10. Então, eu vou fazer 3 vezes 5 vezes 10. Então, a área lateral, 3 vezes 5, 15, vezes 10, 150. Se tá usando centímetro, tudo que é área, a gente vai colocar ao quadrado, tá? A base. Como a base é um triângulo equilátero, nem é um triângulo, são 2. Então, a área do triângulo equilátero é lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou achar 1. Depois a gente acha, multiplica por 2. Então, vamos lá. O lado é 5, então vai ficar 5 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2. 5 vezes 5, 25, vezes raiz de 3. A raiz de 3 sempre carrega. Se na questão não falar nada que tem que usar no lugar de raiz de 3 1,7, é porque vai usar a raiz de 3, então vai carregar ela direto. Só que aqui, acabou aqui, tá? Porque 25 vai ficar difícil a gente dividir por 2, não dá exato. E raiz de 3 por 2 também não. Então, a gente vai deixar aqui centímetros ao quadrado, só que a gente achou a área de um triângulo, eu quero 2. Então, eu vou pegar isso aqui e vou multiplicar por 2. Então, vai ser 2 vezes 25, raiz de 3 sobre 2. 2 vezes 25, 50. Raiz de 3 sobre 2. Aí, agora eu pergunto, 50 para dividir para 2 pode. Vai dar 25, raiz de 3. Então, tá aqui a minha resposta. 25, raiz de 3 centímetros quadrados. Então, aqui eu achei a área lateral, depois a área da base. Só que eu quero, a pergunta é a área total. Então, a área total é a soma das duas. Vai ser 150 mais 25 raiz de 3. E eu posso parar por aqui. Se eu não pedir nada para usar a raiz de 3, igual a 1,7, se eu tivesse pedido, o que a gente ia fazer? Vamos dizer, ou eu ia fazer 150 mais 25 e ia multiplicar por 1,7. Então, 25 vezes 1,7, 25 vezes 1,7. Dá 42, então é 150 mais 42,5. Vai dar 192,5 centímetros quadrados. Então, isso daqui é a mesma coisa que isso. Só que na questão não pediu, use raiz de 3 igual a 1,7. Não pediu, não tem nada. Então, pode deixar desse jeito. Mas se quiser deixar desse aqui também. Depende da pergunta, tá? Então, é isso aí. Agora, esse aqui. Esse aqui, observem. Eu tenho... se vocês olharem a base, não é igual. É um triângulo retângulo, tá? Então, aqui, ele pediu a área total do prisma.
Eu poderia... Então, a gente já sabe. São 3 laterais, né? São 3 retângulos. Uma tem a base 3, outra tem a base 4 e a outra eu ainda não sei. E a altura, que é aqui, 3,5 para cada um. Esse aqui é diferente. E os retângulos, né? São 2. De 3 aqui, 4. Esse aqui eu não sei. Mas se vocês estão vendo aqui que não tem um lado, a gente vai ter que achar, senão eu não acho essa resposta aqui. Até a área da base aqui dá pra gente resolver, que a área do triângulo aqui é base vezes altura, que aí é 3 é altura, 4 é base. O x aqui é a hipotenusa. A hipotenusa não conta. É só base vezes altura sobre 2. Então, 4 vezes 3 dividido para 2. 12 dividido para 2, 6. Só que 6 é um só. Eu quero achar a área dos dois. Então, 6 vezes 2. Então, 12. Ele não botou medida nenhuma. Então, a gente vai deixar, ó, 12. A área da base. Das duas bases. 12. Agora falta achar a área dos retângulos. Só que sem essa medida aqui eu não tenho como. Então, a gente tem que usar o quê? Pitágoras. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Mais 4 vezes 4, 16. 9 mais 16, 25. Então, quem que é o quadrado da 25? É 5, né? Então, eu já sei que aqui é 5. Então, eu vou usar aqui 5. Não tem aqui, nesse caso, como a gente fazer igual a primeira, que era tudo igual, multiplicar por 3. Aqui, a gente vai ter que achar a área de cada um separado. Então, eu vou ter que fazer 3 vezes 3,5, né? Porque a área daqui é base vezes altura. Base 3 vezes 3,5. Então, 3 vezes 3,5, 10,5. Então, aqui dá 10,5. Esse aqui, 4 vezes 3,5. 4 vezes 3,5, 14. 4 vezes 3,5, 14. E aqui 5 vezes 3,5. 5 vezes 3,5 vai dar 17,5. Então, a área lateral é a soma de cada pedacinho desse. 10,5, 14 e 17,5. 5 e 5, 10, vai 1. 7, 4, 11, 1, 12, vai 1. 1, 2, 3, 4. 42. Então, achei a lateral, achei da base, falta a área total. É só somar. Somar os 42 com mais os 12, né? 54. Não tem unidade de medida. Se tivesse centímetro, resposta centímetro ao quadrado. Se fosse metro, metro ao quadrado. Espero que tenha ajudado um pouquinho aí.